Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho profundo, preparado especialmente para quem nos acompanha nesta jornada hoje. Olá, é muito bom estar aqui de novo. Eu tô bem animado com a nossa pauta de hoje, viu? É uma pauta densa, né? Mas extremamente necessária. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa missão central nesta análise aprofundada é, investigar o que realmente separa os projetos que transformam as organizações daqueles que afundam silenciosamente. E o nosso mapa para essa exploração é a 7ª edição do Guia PMBOK. Isso. Mas, para quem nos ouve não se assustar, nós não vamos falar sobre planilhas infinitas, cronogramas engessados ou orçamentos lineares. O nosso foco absoluto hoje é na área mais imprevisível, complexa e fundamental de qualquer iniciativa. O labirinto humano. Exatamente. O labirinto humano do engajamento de stakeholders. A gente vai destrinchar como medir, gerenciar e principalmente como sobreviver às partes interessadas de um projeto. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma que essa 7ª edição consolida de forma muito clara. Como assim? Historicamente, havia uma tendência nas corporações, sabe, de tratar o engajamento quase como uma soft skill secundária. Era algo restrito a ter boas maneiras em reuniões ou enviar e-mails educados para a diretoria. Aquela coisa de dar bom dia e achar que tá tudo certo. Exato. Mas o que a estrutura atual exige é o tratamento desse fator quase como uma ciência exata. Não se trata mais de intuição ou, sei lá, do carisma pessoal da pessoa que lidera a iniciativa. Até porque carisma não sustenta projeto ruim, né? Nem um pouco. Trata-se de verificação constante. É a aplicação de uma análise orientada a dados para medir ativamente os resultados, os impactos e os feedbacks reais do relacionamento com as pessoas-chave. Isso é o que permite fazer ajustes de rotas cirúrgicos. E essa necessidade de verificação constante nos leva direto ao primeiro grande sinal de alerta que a fonte aponta: o nosso termômetro do projeto. Que muitas vezes é ignorado até que seja tarde demais. Pois é. Porque a ilusão mais perigosa na gestão corporativa é achar que o silêncio em uma sala de reunião significa aprovação. Nossa, sim. As pessoas calam, mas não consentem. A nossa análise do PMBOK destaca que relacionamentos produtivos operam em um contínuo de engajamento. Eles são dinâmicos. E o grande momento de clareza, o verdadeiro indicador de que o alinhamento falhou miseravelmente, não é uma discussão acalorada. Não é alguém gritando na sala. É o volume de mudanças solicitadas. Esse foi o meu grande momento de virada lendo o material. Se um projeto começa a sofrer inúmeras modificações de requisitos, escopo ou design de produto logo após a aprovação inicial, isso é um sintoma claro e gritante. Um sintoma de que as partes interessadas não compraram a ideia. Ou simplesmente não entenderam a visão do que estava sendo proposto. Exato. E o que eu acho mais louco é como isso acontece de forma velada. O que agrava essa situação é que essas mudanças excessivas criam uma cascata de refações. Se conectarmos isso a um panorama geral do mundo corporativo, a discordância raramente se manifesta como uma oposição declarada no primeiro dia do projeto. As pessoas não querem ser a figura chata do "eu sou contra". Exatamente. Então essa oposição se manifesta de forma passivo-agressiva através do escopo. Ah, o famoso "só mais uma coisinha". É só mais uma coisinha que destrói o cronograma. O cliente ou o diretor não diz: "Eu odeio esse projeto". Ele diz: podemos adicionar só mais essa funcionalidade". Ou "vamos repensar essa interface rapidinho". E quando você vê, virou outro projeto. Sim. Quando esse padrão emerge, significa que o trabalho de base falhou. Tempo e recursos são drenados exponencialmente. E como a gente evita chegar nesse ponto de ruptura? Porque ninguém quer ver o orçamento indo para o ralo. A metodologia exige a implementação da matriz de avaliação de engajamento dos stakeholders logo no estágio embrionário. Tá, mas aí entra o desafio prático, né? Porque muitas vezes essas matrizes acabam virando apenas mais um artefato burocrático. Aquele documento que alguém preenche só para cumprir o compliance, manda por e-mail e depois esquece em uma pasta na nuvem. É um risco real. Mas a utilidade dessa matriz,
quando ela é aplicada como um mapa dinâmico de verdade, é fenomenal. Ela força a equipe a classificar o nível atual de engajamento de um grupo e contrastar com o nível desejado para que o projeto tenha sucesso. É tipo identificar onde a gente está e onde a gente precisa chegar com aquela pessoa. É essencialmente uma análise de lacunas. Um gap analysis aplicado diretamente ao comportamento humano. E essa identificação de lacunas dita a estratégia de priorização. Se um patrocinador financeiro vital, por exemplo, está mapeado com um nível de engajamento atual apenas neutro, Mas o projeto precisa que ele seja um defensor ativo para liberar as próximas tranches de orçamento. exato. A matriz sinaliza uma urgência tática aí. A equipe não vai simplesmente sentar e reagir quando o orçamento for bloqueado lá na frente. Ela vai arquitetar ações proativas para elevar o nível de interesse e suporte dessa pessoa específica antes da próxima fase. É uma ferramenta de melhoria contínua que guia a tomada de decisões preventivas. Não é sobre apagar incêndio, é sobre não deixar o fogo começar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Porque identificar a lacuna de comportamento é só o diagnóstico, né? Tem que ter o remédio. O tratamento vem através de um arsenal de ferramentas muito específicas. E quem nos ouve sabe que o maior inimigo da execução hoje não é a falta de comunicação, é o excesso dela. É o afogamento no mar de informações não estruturadas. Reuniões que poderiam ser um e-mail, e-mails que deveriam ser uma reunião. A primeira defesa tática abordada na nossa análise me fez repensar um documento clássico, o termo de abertura do projeto, o famoso Project Charter. Todo mundo que já gerenciou algo conhece o formato. Sabemos que ele descreve propósito, objetivos, limites, prazos, aquela coisa toda. Mas a 7ª edição reposiciona isso brilhantemente, não como um contrato engessado, mas como um pitch deck. Um verdadeiro documento de vendas da iniciativa. E essa reformulação muda completamente o peso do documento, não acha? Totalmente. Em vez de ser uma mera formalidade de vamos começar a trabalhar, o termo de abertura torna-se a primeira ferramenta de persuasão. E a mais importante, talvez. Sim, porque, ao estruturá-lo como um argumento de venda, a pessoa que lidera o projeto não está apenas documentando o que será feito, ela está justificando o valor do investimento e estabelecendo a própria autoridade para conduzir a missão. É o momento de brilhar e garantir o apoio. É o momento em que se garante o buy-in inicial, aquele comprometimento executivo que pavimenta todo o caminho. Se esse documento não for persuasivo o suficiente para vender o projeto aos stakeholders logo de cara, todo o engajamento subsequente será uma subida íngreme. Uma ladeira sem fim. E uma vez que a venda inicial está feita, entra o desafio de alocação de energia. Afinal, a gente não tem tempo infinito. E para isso, o material traz a matriz de poder e interesse, que funciona como filtro principal. A lógica por trás dela é muito simples. Não existe tempo hábil no universo para tratar todas as partes interessadas com a mesma profundidade. Sim, mas tem uma armadilha corporativa comum aqui que eu quero levantar. A matriz sugere que stakeholders com alto poder e alto interesse, como um diretor nível C que patrocina a iniciativa, recebam um tratamento VIP. Reuniões executivas, alinhamentos constantes, almoços de negócios. Isso. E sugere que aqueles com baixo poder e baixo interesse recebam apenas o mínimo necessário, um relatório automatizado mensal, por exemplo. Mas, pensando na prática, rotular alguém como irrelevante e automatizar a relação não corre o risco de ferir egos inflados? Pessoas que, de repente, podem tentar sabotar o processo só para se sentirem excluídas? Essa é uma observação crucial sobre a política corporativa. E a resposta para isso é que a matriz de poder e interesse é uma ferramenta de inteligência interna, estritamente confidencial. Ninguém pode ver além da equipe central? Ela não deve, em hipótese alguma, ser compartilhada publicamente, justamente para evitar ferir essas suscetibilidades. O segredo da aplicação dessa matriz é a sutileza. Sutileza é a palavra-chave. Fornecer informações automatizadas ou relatórios mensais para o quadrante de baixo poder e baixo interesse não significa ignorá-los. Significa estabelecer um canal de comunicação que seja eficiente o suficiente para mantê-los informados. Para eles não sentirem que estão no escuro. Exato.
evitando que a ignorância sobre o projeto se transforme em desconfiança, mas sem drenar as horas produtivas da equipe de gestão com reuniões inúteis. A comunicação é calibrada, não eliminada. Uma calibração que precisa ser constantemente ajustada, o que nos leva a uma das táticas mais simples e, francamente, mais poderosas mencionadas nos materiais: a regra da revisão semanal do registro de stakeholders. Configurar aquele lembrete na agenda para toda sexta-feira. O motivo por trás disso resume toda a complexidade do mundo dos negócios. As pessoas mudam. Constantemente. Uma organização não é um bloco de concreto estático. Ela é um ecossistema fluido. Pessoas são promovidas, demitidas, mudam de departamento. Se conectarmos isso a um panorama geral, o risco de operar com um registro de stakeholders desatualizado é altíssimo. Imagine um cenário corporativo clássico. Manda. Uma vice-presidente que foi a principal idealizadora e defensora de uma reestruturação de software enorme é repentinamente transferida para outra divisão no exterior. O novo executivo que assume a cadeira dela pode ter uma visão totalmente diferente. Ou pior, pode querer cancelar as iniciativas da gestão anterior só para deixar a própria marca e mostrar serviço. Stakeholders rapidamente continuará enviando relatórios e assumindo um apoio político e financeiro que simplesmente não existe mais. A revisão periódica garante que a estratégia de engajamento acompanhe a dança das cadeiras organizacionais. E para sistematizar essa dança toda, o plano de gerenciamento das comunicações funciona como a espinha dorsal desse esforço. É onde a teoria bonita do PMBOK encontra a caixa de entrada caótica do e-mail de todo mundo. A matriz visual entra aí. Sim, quando transformado em uma matriz visual de comunicações, esse plano responde de forma binária e irrefutável a 3 perguntas vitais. Quem precisa saber o quê, em qual formato e com qual frequência. E isso blinda o projeto contra o maior erro amador que existe na gestão corporativa. Qual? Colocar todo mundo em cópia em todos os e-mails. Nossa, o famoso responder a todos, o terror da produtividade. O que resulta em patrocinadores executivos ignorando mensagens vitais porque estão soterrados em notificações de atualizações técnicas menores que eles nem entendem. Precisamente. O plano de gerenciamento filtra esse ruído. Ele garante que o comitê diretivo receba apenas, o dashboard visual de indicadores-chave de desempenho a cada 15 dias, enquanto a equipe técnica recebe o detalhamento diário de impedimentos pelo chat interno. Isso preserva a atenção de quem toma as decisões, garantindo que quando eles precisarem agir para desbloquear algo, a mensagem chegue limpa, clara e com o peso adequado. Até agora, a gente detalhou muito a mecânica de organizar quem apoia o projeto e quem precisa de informação. O uso de grupos de foco e pesquisas de clima para medir a satisfação desses aliados é essencial para manter a moral alta e aquele apoio contínuo. Mas o material do PMBOK também entra em um território muito mais espinhoso. E realista, vamos admitir. A gestão da oposição. Porque a verdade inconveniente de qualquer iniciativa que gere impacto é que ela vai incomodar alguém. A mudança sempre incomoda. Alguém vai perder orçamento, ou vai perder influência na empresa, ou simplesmente vai ter que mudar a forma como trabalha há 10 anos. E a meta pragmática descrita lá no material para lidar com esses opositores não é, veja bem, levá-los para tomar café e forçar uma amizade falsa. Não é a terapia de grupo. É garantir uma estratégia de contenção firme para que eles não prejudiquem o projeto. Ponto. Isso levanta a questão importante sobre a natureza defensiva do gerenciamento de projetos modernos. Lidar com opositores exige uma abordagem altamente analítica, cruzando 2 ferramentas fundamentais que o guia apresenta: o registro de stakeholders e o registro de questões, o conhecido issue log. Que muita gente acha que é só para anotar bug de software. Geralmente vemos o issue log apenas como uma lista de problemas técnicos ou atrasos de fornecedores. Mas, quando ele é usado estrategicamente por um bom gerente, ele é um radar de comportamento. Como funciona esse radar na prática? Se a liderança analisa o registro semanalmente e nota que o diretor de um departamento específico está constantemente levantando barreiras técnicas infundadas, contestando prazos que já tinham sido acordados lá atrás ou exigindo revisões desnecessárias, um padrão emerge. Excelente analogia. Você sacrifica um peão para descobrir a estratégia do adversário.
Ao identificar esse padrão de reclamações no issue log, a equipe percebe que o problema real não é a qualidade do código entregue ou o cronograma da obra. O problema é a resistência daquele stakeholder específico. E com esse dado comportamental em mãos, documentado, é possível intervir cirurgicamente. O que a gente faz com isso? Talvez seja necessário escalar e trazer a liderança superior dessa pessoa para uma reunião de alinhamento, ou, em alguns casos, o opositor só precisa ser incluído no conselho consultivo do projeto para sentir que tem controle sobre a mudança que tanto teme. É uma gestão de crise antecipada. Muito bom. E a diferença entre antecipar essa crise ou ser engolido por ela fica dolorosamente clara quando a gente observa as dinâmicas de projetos menores, onde os erros não têm para onde fugir, costumam ser muito mais visíveis e imediatos. O estudo de caso da fonte, certo? Sim, o estudo de caso focado em uma renovação residencial ilustra essa dicotomia com uma clareza absurda. É o laboratório perfeito para observar o céu e o inferno do engajamento humano, porque as emoções estão à flor da pele e o dinheiro envolvido sai do próprio bolso. Esse caso é brilhante porque traduz todas essas matrizes corporativas complexas para a mesa de jantar de uma família. Exato. Vamos olhar primeiro para o cenário 1, o ambiente ideal, o céu. Onde tudo funciona. Lá vemos a pessoa que é a dona da casa, o time de arquitetura, designers e quem vai executar a obra conduzindo o planejamento em uníssono. O gestor da obra dedica um tempo significativo na fase inicial apenas para extrair a visão do proprietário, mapeando os requisitos essenciais. Durante a execução, atualizações consistentes são fornecidas semanalmente. E qualquer desvio no orçamento ou no material é comunicado imediatamente, oferecendo opções de mitigação em vez de apenas jogar o problema no colo do cliente. Os resultados dessa abordagem refletem a eficácia de um engajamento bem estruturado que a gente vem falando. O alinhamento contínuo gera uma compreensão inabalável das expectativas de todos os lados. O design final reflete exatamente o que foi acordado. As surpresas financeiras são eliminadas ou negociadas antes de acontecerem e a confiança mútua transforma o que normalmente é um período de estresse profundo em um fluxo de trabalho suave e altamente produtivo. É a prova de que gastar mais tempo na fase de planejamento de engajamento economiza infinitamente mais tempo na fase de execução. Sem dúvida. Mas então, o estudo de caso nos joga no cenário alternativo, o abismo total. O inferno. Onde a teoria foi ignorada. O gerente de projeto, talvez pressionado pelo tempo ou por um excesso de confiança, decide pular toda essa burocracia do engajamento. Ele toma decisões arquitetônicas e de compra de materiais sem validar com quem é dono da casa, assumindo que sabe o que é melhor. As reuniões de atualização desaparecem da agenda. E para qualquer pessoa que já passou por uma obra na vida, sabemos exatamente o que isso significa. O inferno não é apenas o atraso da entrega. É você chegar na sua casa e descobrir que a cor do piso da sala, que você vai ter que olhar pelos próximos 20 anos, foi decidida sem a sua aprovação. A frustração vira ressentimento rápido. As expectativas colapsam completamente e o canteiro de obras vira um campo de batalha diário de paralisações, discussões e refações caras. Mas não para por aí, né? A catástrofe desse segundo cenário se aprofunda. Se aprofunda porque o erro de cálculo não se limitou ao patrocinador principal do projeto, que era o dono da casa. A gestão cometeu o pecado capital de ignorar os stakeholders com o maior nível de poder regulatório de todos. As agências governamentais e os conselhos de zoneamento da cidade. Na pressa cega de entregar resultados visíveis e mostrar que a parede estava subindo, o planejamento das licenças foi completamente negligenciado. O que no mundo corporativo, fazendo um paralelo, seria o equivalente a lançar um produto financeiro super agressivo no mercado sem consultar o departamento jurídico ou as normas de compliance porque, sei lá, iria atrasar a data de lançamento. A pressão pela velocidade cega a equipe para o risco estrutural que pode derrubar a empresa inteira. E o impacto dessa negligência na obra é avassalador, segundo o texto. O estudo de caso relata as consequências inevitáveis. Inspectores da prefeitura chegam e embargam a obra por falta de alvarás adequados. O projeto sofre interrupções que duram não dias, mas semanas. Multas pesadíssimas destroem qualquer margem de lucro e estouram o orçamento inicial. A reputação de quem está construindo é manchada no mercado local. E o nível de estresse legal e financeiro imposto a quem é dono da casa é irreversível.
E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado com um simples mapeamento inicial. Uma matriz de partes interessadas que identificasse o órgão regulador no quadrante de alto poder e baixo interesse, garantindo que a papelada fosse submetida e aprovada antes do primeiro tijolo ser quebrado. Então, o que tudo isso significa, no final das contas, para quem está acompanhando a gente hoje? A lição intransigente que extraímos de toda essa estrutura da 7ª edição do PMBOK é que não existe projeto isolado no vácuo. Seja a construção de uma expansão residencial que pode ser embargada pela prefeitura, seja o desenvolvimento de uma inteligência artificial global que pode ser barrada pela diretoria de ética da empresa. Exato. O núcleo do fracasso ou do sucesso reside invariavelmente nas pessoas que orbitam o trabalho. Ignorar a complexidade dessas pessoas, tratar o engajamento como uma etapa opcional de boas maneiras ou tentar resolver conflitos profundos apenas enviando e-mails genéricos para a empresa toda é um atalho garantido para o desastre. Custa sua reputação, custa orçamentos astronômicos e custa a viabilidade da própria iniciativa. A grande síntese que o texto nos entrega é que a gestão moderna exige um equilíbrio formidável e proativo. Como a gente mantém esse equilíbrio na prática? A liderança precisa manter linhas de comunicação sempre abertas e transparentes, envolvendo as pessoas genuinamente nas decisões estratégicas. Mas deve fazer isso amparada por uma análise baseada em dados implacável. Utilizando as matrizes de avaliação, os registros dinâmicos de stakeholders e os planos de contingência para antecipar movimentos. É substituir a esperança por estratégia. É entender que a empatia no ambiente de negócios é infinitamente mais eficaz quando baseada em dados e monitoramento rigoroso, e não só em intuição. E essa mudança de mentalidade, sabe, de tratar o fator humano com o mesmo rigor matemático que aplicamos a um cronograma de engenharia, é algo monumental. Os materiais, inclusive, nos deixam com um excelente gancho para os nossos próximos passos, ressaltando que aplicar toda essa teoria na prática diária requer um nível de coordenação que ninguém atinge operando de forma isolada. O famoso trabalho em equipe. A frase final que ecoa no texto original que lemos é justamente: gerenciamento de projetos é um esporte de equipe. Isso nos dá a deixa perfeita para o nosso próximo encontro. Onde vamos mergulhar nas engrenagens das dinâmicas de equipe e como orquestrar esses múltiplos talentos para conseguir sustentar todas essas estratégias de engajamento que discutimos hoje. Vai ser o momento ideal para analisar como as lideranças distribuem essa responsabilidade pesada entre os membros do time, garantindo que o radar de percepções alcance todos os cantos e corredores da organização. Com certeza. Mas antes de fecharmos este mergulho profundo de hoje, queremos deixar a nossa audiência com um pensamento final, uma reflexão provocativa que nasce das diretrizes rigorosas que discutimos, mas que testa os limites práticos dessas mesmas ferramentas em cenários extremos que o guia talvez não cubra. O teste de estresse da nossa metodologia de hoje. Exatamente. Nós vimos que a regra de ouro é revisar o registro semanalmente, porque as pessoas e as alianças mudam. Vimos também que matrizes perfeitas nos dizem exatamente onde focar nossa energia, com base no nível de poder e interesse documentado de cada um. Na teoria, o mapa perfeito. Mas a realidade corporativa pode ser mais rápida e letal do que qualquer planilha semanal. O que acontece, na vida real, quando o grande pilar de sustentação de um projeto, aquele patrocinador de altíssimo poder e influência que você mapeou, perde o seu capital político da noite para o dia devido a uma fusão inesperada da empresa? Ou em uma dinâmica ainda mais silenciosa e perigosa, o que acontece quando um stakeholder invisível, que você há meses classificou comodamente no quadrante de baixo interesse, nutre um ressentimento profundo e se transforma em um opositor implacável de forma totalmente clandestina. Realmente medir a complexidade e as intenções ocultas da psicologia humana antes que a sabotagem já esteja em curso e o estrago esteja feito? Fica o questionamento para vocês ponderarem. É a fronteira final da gestão estratégica, o ponto exato onde a precisão e a lógica dos frameworks colidem com a imprevisibilidade absoluta da natureza humana. Uma reflexão excelente para levar para as próximas reuniões de comitê.
Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouve em mais esta análise aprofundada. Esperamos que, a partir de hoje, a visão sobre as pessoas que assinam as aprovações na sua empresa ou que silenciosamente leem os relatórios do seu projeto ganhe uma nova dimensão tática. Continuem investigando as entrelinhas e não deixem o radar de vocês desligar. Mantenha o alerta para os sinais vermelhos no escopo e nós nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!